as ideias sugerida pelo Diego, eu acho que também já pode aproveitar aí a própria, aproveitando, né, os dados, falar da produção do próprio raio-x, né? Vamos lá. Relaciona para mim com o objeto de conhecimento. Eu gostei disso. Me ajuda. Eu estou pensando assim, na própria produção, que seria a emissão de elétrons na colisão da matéria, né, tendo o desvio o desvio do elétron, provocando aí a liberação de energia. Entendi. Muito legal. Vê se resume. Os objetos de conhecimento, eles são os temas do programa. São os tópicos que aparecem no programa, né? Então, acho que a ideia é... Qual tópico entraria, por exemplo, essa questão que você falou da produção do raio-x? Eu consegui expressar, Leandro, colisão de elétrons? Sim. Eu acho que ainda está dentro de choques mesmo, né? Dentro de choques mesmo, isso. Tá. Ok. Eu acho que a ideia é arriscar mesmo, gente. Vamos em frente. Perfeito. Mais alguém? Eles têm muita dúvida sobre interação com a matéria, assim, tipo, como forma a imagem, né? Uma imagem é formada. Muito interessante. Dá para ver. Tá. Você acha que a gente consegue encaixar alguma coisa aqui? Já dá para encaixar essa questão da formação da imagem aqui, nesses tópicos, né, nesses objetos de conhecimento. Gente, tem muita coisa, tá? Se vocês ainda não conseguem localizar, não tem problema, porque a BNCC é enorme, tá? Podemos seguir mais um pouquinho, para ver se vocês conseguem encaixar em outras coisas? Quer ver só? Olha só, ainda dentro da mesma competência, habilidade 2, né? Construir protótipos de sistemas térmicos que visem a sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento. Não vou aprofundar muito, não. Olha só os objetos de conhecimento, pensando lá em física médica: termometria, dilatação térmica, calorimetria, processos de transmissão de calor, condutibilidade térmica, termodinâmica, aquecimento global e efeito estufa. Vai, vamos que vamos. E aqui, o que eu posso escrever? Tem aqui acho que aí daria para colocar... A Regina, ela não está conseguindo, acho que, falar, e ela está enviando pelo chat. Ela colocou 3 tópicos aqui, não sei se era para encaixar provavelmente aqui em cima, né? Mas é luz, profundidade da emissão e esterilização. Ela colocou, mas é nesses tópicos, Regina? Eu vou esperar ela confirmar para a gente, tá? Acho que era o Lucivaldo que estava falando. É que tem um vizinho aqui que está com uma furadeira, então eu vou ter que desligar o microfone para não atrapalhar. Mas ainda, só voltando um pouquinho ainda no que o Leandro falou, Cris, aí na colisão dos elétrons e na desaceleração, né, para a gente ter a transformação, né, e conservação da energia, né? Olha só. Para a produção do raio-x, né? Para contribuir aí com o que o Leandro falou, né? Como é que você quer que eu coloque aqui? Transformação e conservação de energia dos elétrons? Dos elétrons. Uhul! Esses elétrons são poderosos. Exatamente. Tamanho não é documento, né, Cris? Não. Muito bom. E na parte de baixo, lá que entra a termodinâmica, né, a gente poderia só concluir, né, que na produção do raio-x, a gente acaba tendo uma quantidade muito maior de energia sendo transformada em calor, né, e pouca sendo transformada em raio-x, né? Mas a conservação vai acontecer, né? Perfeito. Claro que como a gente iria distribuir isso ao longo do ano, aí é uma outra história, né? Ao longo dos anos, né?
é uma outra história, mas aqui é só a questão da correlação dos tópicos, né? Muito bom, Lucivaldo. Sem dúvida, existe muita engenharia para ser desenvolvida justamente por essa questão aqui dos elétrons, né, perderem boa parte da sua energia em forma de calor. Sensacional. Mais alguma coisa aqui, pessoal? Talvez, utilizando a ideia do Lucivaldo, também a parte, por exemplo, quando faz a radioterapia, tanto para o prótons ou para o fótons, né, a queimadura que sofre a pele, né, pela radiodermite, né, Nossa! que tem a ver também, né, eu acho um pouco essa parte da transmissão de calor, né, eu tinha pensado em outra coisa, mas já esqueci. Perfeito, perfeito. Tem que Muito analisar a interessante. transmissão pelos tecidos, né, também, claro. Muito legal. Mais alguma coisa? Caberia aí a aplicação fisioterápica de radiação infravermelha como vasodilatador? Uau! Ai, 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 muito bom. Perfeito. Termoterapia, né? Muito bem. Muito interessante. Tá começando a ficar legal, hein, pessoal? Vamos lá. Mais alguma coisa aqui? E a gente está só na segunda habilidade. Eu vou para a terceira. Vamos lá. Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura, etc. Olha só os objetos de conhecimento: quantização de energia, modelo de Bohr, dualidade onda-partícula, radioatividade. Mas, dentro do contexto de estrutura da matéria, fissão e fusão nuclear, radiação ionizante e radiação do corpo negro. Vamos lá, agora vai. Estou ansiosa, vamos? Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui a gente pode colocar o efeito fotoelétrico? Eba! A gente pode, mas onde a gente iria usar o efeito fotoelétrico na física médica? Né? Porque nós, sem dúvida, o efeito fotoelétrico tem a ver com a análise da estrutura da matéria e física quântica. Mas Isso, a gente está tentando pegar os tópicos que possam ter relação com a física médica, né? Pode ser na geração de energia. Você pode Isso aí, pensar na questão da indústria. Da indústria? É questão de geração de energia, como você vai produzir placas metálicas que você pode usar o efeito fotoelétrico para produzir energia. Entendi. Você está percebendo aí que a questão do efeito fotoelétrico possibilita a geração de energia pela incidência de radiação. É isso? É isso mesmo. Mas olha a nossa preocupação aqui, né? Isso que você falou está certíssimo. Porém, a preocupação aqui é física médica, né? Quer dizer, como é que a gente poderia explicar para os nossos estudantes, dentro desse contexto de quantização de energia, radioatividade, que o efeito fotoelétrico está relacionado à física médica, seja em diagnóstico, seja em tratamento, né? É mais ou menos isso que a gente está buscando aqui. Mas isso que você falou está correto, porém, num contexto de geração de energia. O Cris, o efeito fotoelétrico aí, ele, no caso do diagnóstico, ele entra como um fator de problema na formação da imagem, né? Porque, no caso, não tanto o fotoelétrico, mas o Compton, né? Você tem radiação, uma parte dela que é absorvida, outra parte que, por exemplo, pode chegar no filme, pode causar um borramento, né? Pensando no diagnóstico, né? E deixa eu pensar mais um pouco.
Eu acho que, assim, para caracterizar um pouquinho do diagnóstico, acho que o efeito fotoelétrico aí tá dentro do esperado, né? Agora, só para continuar com a ideia das aplicações aí, né? Na hora que você fala de modelos, né? Então, você entender o processo de ionização, você tem entender o processo dos níveis, subníveis, né? Energia absorvida, energia absorvida ali, aí você tem... Para a gente entender o processo de formação do raio-x, né? Você tem o elétron que ganha energia, e aí, né, muda de orbital, e aí você tem a energia sendo direcionada na forma ou de raio-x, ou de X característico. De calor, né? Aí, Ótimo. na parte da radioatividade, né? Aí a gente vai ter que falar um pouco de emissão de energia, né? Da parte nuclear, né? Mesmo, da excitação, desexcitação do núcleo, né? Para justificar a emissão da energia, do raio gama da partícula, né? Aí eu acho que aí tem muita coisa para falar, né? Tem tanta coisa aqui. Da radioatividade, né? E ainda tem a parte de fissão, fusão, né? Mas aí, dentro desse tópico, dá para a gente caracterizar, por exemplo, a radiação ionizante, diferenciar da radiação não ionizante, né? Isso, muito bem. Eu acho que, assim, o que eu estou lendo aqui, que eles também têm dúvida quando a gente conversa, os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso no cotidiano. Então, assim, qual o risco de você ficar sendo submetido a tais exames Perfeito. E a tais radiações, né, a quantificação disso? Perfeito. Perfeito. Muito bom. Ô, Cris. Oi. Eu acho que aí também, na parte de quantização de energia, dá para falar sobre aqueles fármacos que provocam fluorescência, né, usados em diagnósticos, né? Que aí a gente tem a absorção, o salto quântico, né, a liberação de energia na forma de luz, aí a gente consegue identificar. Tem alguns medicamentos que são utilizados para problemas na garganta, que quando a pessoa toma um medicamento, provoca reação fluorescente, aí consegue identificar os pontos onde possa ter alguma bactéria, algo do tipo. Nossa, muito legal. Sensacional. Muito legal. Mais alguma coisa aqui, gente? Eu estou preocupada com o tempo, tá? Vocês já perceberam, né? Ansiosa. Vamos seguir. Vamos lá. Ó, tem bastante coisa aqui ainda dentro da primeira competência. Ainda na primeira competência, matéria e energia, né? Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando composição, toxicidade, reatividade de diferentes materiais. Tá aqui, gente, olha, física, propriedade elétrica dos materiais, ondas eletromagnéticas, olha aqui, espectro eletromagnético, ondas de rádio, micro-ondas, ai meu Deus, quanta coisa, radiação gama, quantização de energia, de novo aqui, mas você percebe, agora é outra habilidade, né? De novo aqui, olha, radioatividade, decaimento radioativo, radiação ionizante, de novo, mas buscando outra habilidade a ser desenvolvida, né? Quer dizer, percebam que a gente vai ver aqui na BNCC que esses tópicos se repetem, né? Mas vinculados a outras habilidades. Eu sei que esse exercício não é óbvio, né? Mas a gente tem que insistir um pouquinho. Vamos lá. Alguma coisa que a gente possa colocar a mais, além do que a gente já colocou aqui na habilidade anterior? Colocar aqui a importância de protetor solar, quando a gente fala de radiação visível, porque é radiação não ionizante, e destacar a diferença, né, para eles,
do Interessante. ionizante e não ionizante. Dentro dessa habilidade aqui, está muito interessante Perfeito, isso que você está perfeito. falando. Tá? Dentro da parte de condutores e isolantes, falar acho que talvez dos semicondutores, né? Tipo o próprio germânio, né? Para detecção de radiação gama, né? Que é o mais utilizado, ou tentar, não sei se talvez entre os cintiladores também nessa área, né? Talvez na parte do visível, né? Que trabalha com o espectro do ultravioleta também, né? Toda essa parte de detecção de radiação, né? Muito interessante, porque a gente Usando está os falando de... detetores que estão nos equipamentos, né? Nos aparelhos. Nos né? equipamentos, aproveitar essa parte de materiais elétricos, talvez. É interessante dentro dessa habilidade, porque como é que você faz para avaliar riscos à saúde se você não mede, né? Então, você precisa de detetores, né, que tenham boa eficiência. Muito bem, muito interessante. Mais alguma coisa aqui, pessoal? Acho que aproveitar também a radioatividade, na hora que ele fala do decaimento, de repente dar os exemplos que já tivemos, né, de acidentes, alguma coisa, para mostrar quanto tempo leva para ter a dispersão de todo esse material, né, pela natureza. Muito bom. A gente teve o de Goiânia, que foi praticamente o maior acidente radiológico que já existiu, né? Aí tem os acidentes nucleares, Chernobyl e Fukushima, e toda a parte dos testes nucleares, né? Que teve o fallout todo na parte do Pacífico, né? Perfeito. Que teve muita ação da radiação ionizante no meio ambiente, né? Muito bom, né? Porque aqui a ideia da habilidade é justamente nível de exposição, né? Faz sentido. Para colocar aí uma explicação do espectro eletromagnético falando de cada radiação separadamente, né? Que aí acho que já consegue diferenciar principalmente das ionizantes e as não ionizantes, né? Eu acho que fazer uma boa explicação lógico, falando da energia e do comprimento de onda, né? O quanto isso é importante para você diferenciar essas radiações, né? E entender, né, a diferença entre elas, né? Principalmente. Acho Fantástico. Que assim seria o ideal, né? Muito que daí você bom. desmistifica aquele monte de bobagem que a gente ouve aí sobre celular, sobre micro-ondas, né? Entre outras coisas, né? Gastar um bom tempo nisso, né, Lucivaldo? Exatamente. Muito bom. Olha, a Regina está colocando, desculpa, que ela coloca no chat, né? Sem problemas. Para incluir também proteção dos olhos com utilização de óculos especiais. Lógico, vai proteger contra ultravioleta, é um tipo de proteção. Você vai proteger contra raio-x, é outro tipo de proteção, né? Eu esqueci como é que ela falou, proteção dos olhos... Por óculos especiais. O especial aí, acho que dependendo da faixa mesmo, né? De radiação. Isso, okay. Especial específico, né? Ok. Acho que aí entra até a questão da aplicação do laser, né? Boa. E da frequência que ele deve ser aplicado, né? Por exemplo, para depilação é uma frequência, para apagar a tatuagem é outra, né? Nossa, isso aí é um capítulo fantástico, hein? A cauterização também, aí entra até lá na questão de calor, né? Da questão da interação da matéria com a energia. Muito interessante, muito interessante. Mais alguma coisa? Eu esqueci de falar, mas se vocês lembrarem... Então, se vocês lembrarem de outras, anotem aí para vocês, tá? Se não deu tempo de falar aqui, não tem problema, porque depois vocês vão ter oportunidade de conversar entre vocês sobre esses tópicos, tá bom? Então, anotem aí, não percam as informações. Vou mudar aqui, pessoal, ainda dentro da mesma competência, analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos. Será que cabe física médica aqui, pessoal? Porque, olha, o objeto de conhecimento aqui é tentador, ondas eletromagnéticas, aquecimento global e efeito estufa. Mas lembrem-se que o nosso foco é física médica.
Cabe aqui? Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos para promover ações individuais e ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. Mas talvez, tipo, se eles forem descartados em lugares errados, tipo, os produtos radioativos, eles não interfeririam, por exemplo, contaminaria o solo, tipo, fazeria mal às pessoas, nesse sentido? Poderosa, Perfeito. muito bom, Perfeito, muito bom. Aí o Diego tinha citado o acidente de Goiânia, né? Foi fruto exatamente disso, né? Muito bom. Um descarte mal feito, né? Vou colocar não produtos, talvez material. Mais uma vez a aplicação dos lasers também, porque fala das ondas e ainda pega a parte biogequímicos, né? Os biogênicos, né? Do corpo humano, talvez. Tudo bem aqui? Muito bom. Mais alguma coisinha? Não sei. Como eu estou vendo o bio, né? Talvez a mutação do genoma, do DNA, que a radiação ionizante faz da quebra dos cromossomos. Tá. Não sei se aplica nessa parte. Vou deixar aqui. Aí, conforme for, depois no grupo vocês podem estraçalhar essa ideia aqui, se for o caso. Muito bom. Não aguento mais matéria e energia, mas vamos que vamos. Olha aqui, ó. Mais uma habilidade. Tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem geração, transporte, distribuição, consumo de energia elétrica. Os objetos de conhecimento, geradores e receptores, produção e consumo de energia elétrica, potência elétrica. Dou-lhe uma. Potências elétricas, talvez falar dos KV, dos raios-x, e os MEV, os fótons. Isso aí já não é minha área mais. Vê se é isso que eu escrevi. Potência elétrica dos equipamentos de raio-x, mas aí generalizando para outros equipamentos. Isso, acho que é mais ou menos isso. Tá bom. Mais. Tá aqui, ó. Vamos lá. Funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias. Os objetos de conhecimento, eletrostática, propriedade elétrica dos materiais, força elétrica, magnetismo, todo o eletromagnetismo está aqui, né? Eletrodinâmica está aqui também, geradores e receptores elétricos, circuitos elétricos. E agora? Acho que aí só entraria mesmo para mostrar basicamente o princípio básico de funcionamento da ressonância nuclear magnética, né? Uau! Quanta coisa, hein? Depois dizem que física não serve para nada, né? Muito bom. Mais alguma coisa aqui, pessoal? Tá, vou deixar para vocês. Ó, mudamos de habilidade, aliás, de competência, olha só, competência nova aqui. Rapidinho, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo. Primeira habilidade.
discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida, da Terra e do universo. Objetos: teoria do Big Bang, modelos cosmológicos, expansão do universo, modelo padrão, relatividade geral. Importante, olha aqui, ó, o eixo temático é vida, Terra e cosmos. Falar sobre a origem dos materiais radioativos, né? Tem o Big Bang, né? E o modelo cosmológico, acho que dá para entrar nessa parte de onde vêm os materiais radioativos naturais e talvez com o modelo padrão expandir para os artificiais. Sem entrar em grandes detalhes, né? Porque senão vai ficar... Interessante. Vai ficar meio complicadinho, né? Mas sim. Interessante. Mais alguma coisa aqui? É que o professor falou sem entrar em detalhe. Eu dei essa aula para o 3º ano de ensino médio e, assim, eu preparei um negócio leve e tudo, mas depois de 2 dias falando sobre isso, já deu para entrar nos conceitos mais pesados, que é a curiosidade dos alunos, eu vi que é bastante, porque sai daquele eixo da física mecânica, da física ótica, então dá para ver que eles se interessam bastante. Até quem não gosta muito de física, não quer física, quando não entra na parte da matemática, só nos conceitos, eu vi que os alunos gostam bastante na parte dos conceitos, né? Mas na hora que eu mandei fazer cálculo de decaimento, aí o pessoal já odiou a física de novo. Muito. Não, perfeito. Se houver tempo, claro, né? O olho brilha, né? Se houver tempo, né? Muito bom. Mais alguma coisa aqui, pessoal? Posso passar para frente? Próxima habilidade. Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, impactos nos seres vivos e no corpo humano, mecanismos de manutenção da vida, ciclos da matéria e transformações e transferências de energia. De novo aqui, ó, gente. Agora, dentro desse contexto, dentro dessa habilidade, voltaram as máquinas térmicas, voltou a radiação eletromagnética. Ó, de novo aqui, ó, radiações ionizantes, laser, efeitos nos seres vivos. Olha só, né? Mudou a habilidade, né? Quer dizer, aqui, será que não é o momento de... Vou ficar quieta. De falar de efeito biológico aí, Cris? Vou ler de novo aqui a habilidade, ó, até porque eu grifei, né, para não gastar muito tempo, mas a gente fala tudo aqui, olha. Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos digitais, aí já seria metodologia, né? Perfeito. Acho que isso aí poderia caber os efeitos biológicos, né, das radiações. Nesse tópico, a gente poderia falar, tipo, por exemplo, quanto tempo que o corpo ou os seres vivos demoram para absorver essa radiação que é vinda dos equipamentos ou na hora de fazer os exames, algo desse tipo? Estou escrevendo aqui. Acho que a gente pode até falar, inclusive, o que aconteceria com o corpo humano, né, exposto a uma radiação ionizante sem a proteção que a gente tem aqui do campo magnético da Terra, né? Posso colocar em acidentes? Também. Sem o campo magnético terrestre? Olha que coisa louca. Isso da radiação externa, né? É essa a ideia? A radiação cósmica, é isso? Sim. Legal. Vou escrever aqui. Mais alguma coisa aqui?
Acho que dá para falar também sobre, se for pegar a ideia dele, a vida na ISS, né? A galera que está na Estação Espacial Internacional. Nossa! Aí a garotada ama, né? Demais. Muito bom. Gente, mudei de habilidade aqui, por questão de tempo, tá? Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, Sistema Solar, Universo. Chegamos finalmente na cinemática, olha ela aí, né? Não podia deixar de aparecer, claro, dinâmica, estática, hidrostática, Sistema Solar e Universo, leis de Kepler, gravitação. Conseguimos encaixar alguma coisa aqui? Posso seguir Aí, em frente? se fosse usar cinemática, né, movimento circular, para explicar o ciclotron, né? Para produzir os radiofármacos, né? Mais alguma coisa? Vou seguir, tá bom? Aqui, gente, ainda dentro da competência 2, discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos, quantitativos e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. Olha só os objetos de conhecimento aqui: sensoriamento remoto da superfície da Terra, radiação eletromagnética e ótica. Mas olha bem a habilidade. Aí acho que entraria a partir do descarte de material radioativo, né? Por causa da conservação da biodiversidade, né? E garantia da sustentabilidade, não. Efeitos da ação humana nas políticas ambientais, é isso? É. Descarte. Estou lendo aqui habilidade, éticas, né, decisões éticas e responsáveis. Acho que está relacionado sim, Lucivaldo, né? Porque você tem que ter uma política pública para insistir nessa questão do descarte correto, né? Vou seguir, pessoal. Mais uma aqui, ó. Analisar a evolução estelar associando aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no universo, tá? Ó, os objetos aqui são astronomia, espectroscopia, radiação, força forte, fraca, nuclear, fusão, fissão nuclear, acelerador de partículas, modelo padrão. Mas pensem na habilidade, né? Analisar a evolução estelar, associando a origem e distribuição de elementos químicos no universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários. Podemos encaixar alguma coisa aqui? Acho que, de novo, também a parte da origem dos materiais radioativos, né? E eu acho que, se de repente, tentar levar um pouco para a parte planetária, de repente, agora com avanço das tecnologias para a colonização de Marte, saber se tem outros elementos radioativos que podem afetar o corpo humano na superfície, né? Não sei. Estou viajando, eu acho. Quando a gente vai abordar radiações, radioatividade, na verdade, você pode abrir depois para várias coisas, né? A questão da radioatividade ou dos processos nucleares não é um processo que ficaria dentro do campo específico da física médica, mas ele abriria para várias coisas. A física médica, usinas, processos estelares, uma série de coisas, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. Não vou dar a dica. Não vou. Depois eu falo. Terceira competência.
investigar situações problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções, tarará. Olha a habilidade, construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para atingir aquela competência. Mudou o eixo temático, agora estamos em tecnologia e linguagem científica. Aqui no documento aparecia junto esse objeto de conhecimento, então eu deixei aqui biologia, física e química, ok? O objeto é investigação científica. Definição da situação-problema, objeto de pesquisa, justificativa, elaboração da hipótese. E agora, hein? Como é que a gente faz? Acho que aqui a gente consegue, por exemplo, trabalhando com esse tema, principalmente diferenciar o uso da quimio e da radioterapia, né? Porque trabalha as três ciências juntas, né? Então, entender por que usa uma, usa outra, ou usa ambas, né? Acho que aqui se encaixa bem, né? Isso em forma de investigação, Lucivaldo. É importante que a gente, né, depois, na hora que vocês forem trabalhar, é importante insistir nesse aspecto, né? Olha o que a competência está pedindo para a gente, né? Ajudar os estudantes a, claro, primeiro entender a metodologia científica, né? Fazer a investigação científica, como se faz, e eles próprios passarem por uma experiência de investigação científica, não é isso? Ó, o aluno tem que sair, né, do ensino básico sabendo construir questões, elaborar hipóteses, né? Fazer previsões, fazer estimativas, né? Então, quando a gente coloca aqui, diferenciar químio de rádio, perfeito, mas precisa ser em forma de investigação. É isso que a gente tem que, né, elucidar aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, tá terminando. Agora, estamos nos finalmente aqui. Vocês conseguem enxergar mais alguma coisa que poderia ser em forma de investigação científica? Ô, Cris, Oi. Eu acho que aí, sobretudo, por conta dessa competência, dessa habilidade, né, é tentar levar eles a pensar por que decidiram usar elementos radioativos em aplicação da saúde. Acho que, ou usar o laser, ou usar qualquer coisa da medicina, da física médica, né, na aplicação aí em seres humanos. E aí, como é investigar, né, a ideia é que seja feita uma atividade prática, né? Vê se eu consegui resumir. Isso, é isso mesmo. Essa já seria uma pergunta, né? Uma questão de investigação. Ok. Vou por aqui, Lucivaldo, vê se você concorda comigo. Ai, porcaria. Qual a diferença entre rádio e químio? Seria uma forma de pergunta. Pode ser. É isso que você queria? Se não for, me fala. Não, porque é uma pergunta que muitas vezes eles confundem as duas coisas, acham que é a mesma coisa, né? Ótimo. Ótimo. Se você está trazendo esse dado para a gente, é sensacional. Não, porque realmente muitos acham que é a mesma coisa, né? Que os efeitos, porque alguns efeitos são similares, né? A queda de cabelo, por exemplo, né? É um efeito comum entre os dois processos, né? Então, para eles é a mesma coisa. Ó, tanto faz fazer uma quanto a outra, o cabelo vai cair. Perfeito, né? Mas são processos bem distintos, né? Então, muito interessante. porque muitos acabam, né? Tem alguém na família, eles e acabam achando que é tudo a mesma coisa, que tanto faz, né?
são consequências, né? Mas é que eles não conseguem distinguir, porque não sabem, né? Claro, muito bom. Vamos lá, gente. Ó, mais uma aqui. Comunicar para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e ou experimentos, elaborando e ou interpretando textos, gráficos, tabelas, etc. O objeto de conhecimento é divulgação e comunicação de resultados, conclusões e propostas, pautados em discussões, argumentos, etc. Vamos lá. De novo, olha, biologia, física e química. Alguma coisa que vocês queiram insistir aqui, elucidar? O comunicar agora, né? A preocupação da habilidade é comunicar. Parece que essa está mais difícil. Então, na verdade, o que a gente vai precisar aqui é ajudar o estudante a perceber que é importante ele saber comunicar coisas relacionadas à física médica, né? Coisas que ele descobriu, por exemplo, na pesquisa anterior, lá na investigação anterior. Eu acho que é mais uma questão de um pouco de história da ciência, porque eu lembro que, por exemplo, tinha uma ideia de que, não lembro se era o rádio, ele era usado como cosmético no começo do século XX. Olha, sensacional. Tipo. Então seria mais uma questão de pensar em como divulgar erros históricos, assim, para as pessoas. Isso é muito importante. O erro, analisar os erros anteriores ajuda a aprender muito, né? Para não fazer igual, né? Sim. Imagina se a gente ainda usasse isso como cosmético. Mais uma, interpretar texto de divulgação científica. Nem vou ler o resto. Ó, tá aqui. Leitura e interpretação de temas voltados às ciências da natureza e suas tecnologias. Cris, eu acho que talvez a gente possa deixar isso para depois do trabalho dos grupos, porque a gente já está. Nós estamos no limite de tempo, né? É bem avançado. Gente, tem muita coisa aqui, muita coisa. Eu vou stop share. Muito obrigada pela participação. Vai, Ricardo, vamos que vamos. Muito bem, muito legal as contribuições de vocês e a gente vai aprofundar isso mais porque a gente depois vai estar dividindo em grupos, provavelmente hoje não, mas amanhã a gente vai estar dividindo e vocês vão poder estar conversando um pouquinho mais de detalhes sobre como usar isso na prática, né? O que a gente queria conversar um pouco agora é, de um modo sintético, claro, sobre o campo da física médica, então, até para que a gente possa, quem sabe, responder algumas das dúvidas que vocês levantaram, né, tanto antes no Jamboree quanto agora. Então, a gente sabe que, hoje em dia, a física médica não é nova, não é um campo novo da física. Aplicações médicas de processos físicos, a gente encontra registros desde os egípcios, chineses antigos, antes de Cristo. Mas como campo do saber, ou campo de pesquisa, né, isso começou a criar uma estrutura mais a partir do século XIX, fim do século XVIII e século XIX. O termo física médica foi criado no início do século XIX, né? Pessoa que ensinava física médica, física aplicada à medicina, né? Na França, ele ensinava physique médicale, que era o termo que começou a ser usado na França. Mas só começou a ser visto como uma fatia da física mesmo, quando, no final do século XIX, houve a descoberta das radiações eletromagnéticas, e, em particular, das radiações X, e depois da radioatividade, né? E aí, na virada do século XX, então, a física médica se abriu
para estudo das técnicas e processos para diagnóstico médico e para terapia. Então, hoje em dia, a física médica se divide, não é, na física do diagnóstico por imagens. Então, o diagnóstico médico hoje, do ponto de vista físico, da aplicação da física, né, é feito através de imagens, principalmente, não necessariamente imagens bonitas, nem sempre são imagens bonitas, mas imagens que permitam um diagnóstico médico. A física da radioterapia, que usa radiações ionizantes para tratar problemas que foram diagnosticados, em geral, por imagens, né, principalmente tumores, etc. A física da medicina nuclear, que é uma parte que usa, então, os tais radioisótopos, né, as substâncias radioativas produzidas artificialmente ou naturalmente, mas mais artificialmente, né, e que são usadas aí tanto para imagens, mas também para terapia, são injetadas nas pessoas para produzir imagens ou para terapia, e a proteção radiológica, quer dizer, no uso das radiações em qualquer um desses três campos. Então, o diagnóstico por imagem, né, que envolve a produção dessa infinidade de imagens que a gente hoje, que os médicos usam hoje para diagnóstico, né, vai envolver, então, na parte de radiação ionizante, os raios-x, todas as técnicas que usam raio-x, em que a imagem é produzida em filmes, ainda existem em vários lugares, mas está cada vez mais migrando para o raio-x digital, né? Onde o local, o meio onde se forma a imagem é digital, né? A mamografia, que também usa o raio-x, a tomografia computadorizada, que também usa o raio-x, e permite produzir imagens em fatias, né, do corpo da pessoa. A radiologia intervencionista, em que os médicos, cirurgiões, fazem procedimentos cirúrgicos dentro do corpo das pessoas e assistem o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa, sem necessariamente abrir o corpo, mas através do uso do raio-x, em que eles vão observando uma imagem numa tela, né, daquilo que está acontecendo, do que eles estão fazendo, dos instrumentos que eles estão usando e do que estão produzindo dentro do corpo da pessoa. Isso faz parte da radiologia também, né? A medicina nuclear também, que, como nós falamos, vamos falar mais um pouco, que produz imagens planares, imagens de PET, né? PET é uma das vedetes aí da radiologia diagnóstica, né, que é a tomografia por emissão de pósitrons, né? A diferença é que a substância radioativa é injetada na pessoa, e a imagem é feita do lado de fora da pessoa, é detetada a radiação do lado de fora da pessoa. A ressonância magnética, que é também da diagnóstico por imagem, mas que não usa raio-x, usa ondas de rádio, né? A pessoa entra naquele tubo, né, que as pessoas sentem claustrofobia dentro do tubo, porque ele é mais ou menos grande, mas ali é produzido um campo magnético. São bobinas que produzem um campo magnético. E depois há pulsos de radiofrequência, né, que servem depois para a produção das imagens. Não há radiação ionizante na ressonância magnética. A densitometria óssea, sim, usa raio-x. A ultrassonografia, que vai usar nem onda eletromagnética, vai usar ondas de ultrassom, né, para produzir imagem. A endoscopia, que vai usar luz para produzir imagem interna das pessoas, né? Então, isso é diagnóstico por imagem. A radioterapia, que vai tratar, então, os problemas usando radiação,
Na braquiterapia, que é uma parte da radioterapia, se usa fontes radioativas que são aproximadas dos problemas, por exemplo, dos tumores, né? Se deixa a fonte radioativa próximo durante um certo tempo, irradiando o tumor, não é? E depois se retira a fonte. Esse aparelho que aparece aqui é um aplicador, né? Ele permite que a fonte se aproxime do tumor e depois ele permite o controle do tempo para recolher aquela fonte que está próxima do tumor, né? E há também a radioterapia externa, né? Em que você produz, então, feixes de raio-x ou feixes de elétrons aqui nos aparelhos, e aqui, por exemplo, o aparelho está deitado, né? Então, produz o feixe, ele vai incidir, vai atravessar a pessoa durante um tempo. Esses aparelhos são aceleradores modernos que ocupam um espaço relativamente pequeno comparado com os aceleradores antigos, né? Atravessam a pessoa. Esse equipamento pode girar, de modo que a pessoa o tumor da pessoa vai ser irradiado de vários ângulos, e aí se controla a dose e naquele lugar vai incidir, né? Quer dizer, girando, é possível fazer com que haja um local, que é o local onde deveria haver mais dose, né? Que receba aquela dose e que os tecidos em volta do tumor recebam uma dose menor, né? Suficiente para não danificar tanto quanto o tumor, né? Os tecidos têm um tempo que eles conseguem repor o dano produzido no DNA, né? Conseguem repor, mas até um certo limite. Então, é necessário que se faça um planejamento para a radioterapia, de modo que, no tumor, aquele limite seja superado, quer dizer, ele não consiga se recuperar, mas no resto do tecido haja um tempo para que ele possa se recuperar, né? Na medicina nuclear, então, se usa os radioisótopos, e na medicina nuclear, então, são injetados os radioisótopos, e aí eles produzem imagens tanto morfológicas, que dê para identificar algumas partes do cérebro ou outros do corpo, como imagens funcionais, quer dizer, imagens que permitem analisar o fluxo do sangue com as substâncias radioativas por determinados órgãos, né? E se permite também fazer a terapia com radionuclídeo. Então, se injeta no sangue o radionuclídeo, por exemplo, você vai fazer análise da tireoide. Então, se injeta um composto de iodo radioativo, que a tireoide metaboliza muito iodo do corpo, só que na hora da metabolização, ela não sabe se o composto de iodo tem substância radioativa ou não, se o iodo é normal ou radioativo. Então, quando quando ele é metabolizado pela tireoide, então o iodo radioativo emite radiação gama, a radiação gama sai do corpo, consegue atravessar o corpo, e tem então um detetor externo que capta aquela radiação e pode saber de onde veio e quanto veio, né? Aí as imagens vão mostrar se, por exemplo, a tireoide está trabalhando de mais ou de menos, né? Se tem um hipertiroidismo, um hipotiroidismo, ou está funcionando normal. Isso vale para todos os outros órgãos que são imagiados dessa forma. E fora isso, nós temos o campo da proteção radiológica, né? Antigamente, alguém já falou lá, como antigamente as pessoas não sabiam muito bem usar a radiação. As primeiras décadas depois da descoberta do raio-x e da radioatividade foi uma festa, né? Se usava para tudo. As pessoas colocavam na água, porque achavam que tomar água radioativa fortalecia as pessoas, né? Então, existiam muitas coisas que o público não conhecia sobre radiação.
Mas também os médicos não conheciam. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um médico que está querendo ver a imagem dos ossos dos dedos da mão dele por fluoroscopia. Aqui não aparece a imagem, mas atrás da mão dele tem um tubo de raio-x, bem próximo, na época, né? Bem próximo da mão, que produz o raio-x. O raio-x depois vai impressionar aqui uma tela fluorescente. Então, ok, ele vai ver nesse tubo de cartão escuro aqui, ele vai ver uma imagem fluorescente dos ossos da mão dele, perfeito. Só que o raio-x, né, atravessa isso e vai atingir os olhos dele. Então, com o tempo, de tanto ver imagem fluorescente, ele vai começar a ter problemas nos olhos. Então, lá no passado, os médicos que faziam fluorescência, né, eles trabalhavam muito pouco tempo com isso, porque depois de tempo que começava a aparecer catarata nos olhos, começava a formar células cancerígenas nos próprios olhos dele, porque não tinha a menor proteção. Então, hoje em dia, isso mudou, né? Hoje em dia, nós fazemos dosimetria de boas décadas para cá, né? Em que se faz a quantificação das doses, não depois que elas produziram um dano, né? Antigamente existia a dose eritema, que as pessoas só conseguiam perceber que a radiação estava produzindo algum dano quando apareciam queimadura na pele. O eritema é a queimadura. Então, veja, né? Mas para você produzir queimadura, você tem que ficar irradiando 15 minutos, 30 minutos, numa dose alta de radiação, aí começa a aparecer a curto prazo o eritema, mas aí o dano já tinha sido produzido, e isso depois vai produzir uma série de problemas. Com a invenção dos dosímetros, dos detetores, que depois foram usados para quantificar a dose, você quantifica a dose não no paciente, mas fora dele, no ar ou num outro elemento que faz parte do dosímetro. Então, as câmaras de ionização, em que o meio é o ar, né? Ou dosímetros de lapela ou de dedo, que são dosímetros passivos, em que você depois quantifica a radiação que a pessoa tomou, por exemplo, em um procedimento, né? Não deixa acumular. E aí você pode, então, estimar, não. Então, se é essa a dose para esse procedimento, você só vai poder trabalhar tantos procedimentos em um mês, antes de criar um problema, né? Então, você deduz isso antes. Também você pode usar detetores como esses aqui, que são colocados no campo da radiação X, etc., e que te dão uma medida, uma quantidade física, um número com uma unidade no visor e que permitem que você, então, quantifique a radiação antes dela ser usada com um paciente ou com um médico, etc., né? Então, a dosimetria permite isso. Com a proteção radiológica, leva em conta 3 parâmetros, né? O tempo, qual é o tempo, o máximo tempo que uma pessoa pode ficar próximo de uma fonte radioativa. Então, sempre, em geral, para não produzir nenhum problema, imediato ou posterior, não é só o imediato, né? Mas ele pode produzir problema nas células germinativas. E aí isso vai dar problema depois, né? No descendente, por exemplo. Então, qual é o tempo? Então, porque a gente sabe que quanto menos tempo fique próximo da fonte de radiação, menos problema vai ter. Mas se eu preciso ficar um determinado tempo para um procedimento, então, que outro parâmetro eu posso trabalhar? A distância. A gente sabe que, para uma fonte pontual, a dose de radiação, ou a intensidade da radiação, varia com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto mais afastado eu tiver, melhor. Bom, mas se eu tenho que fazer um procedimento, né, o médico que vai fazer a radiologia intervencionista, ele fica do lado do paciente. Então, aí ele vai ficar um longo tempo
tem cirurgias que duram horas, numa distância de poucos centímetros, e aí? O que se faz? Bom, aí a terceira opção é usar uma blindagem adequada. Então, aí se usa desde blindagens do ambiente, então, as portas onde vai ser feitos os exames são blindadas com chumbo ou material equivalente, os vidros das portas, se precisar olhar alguma coisa dentro da sala, existem vidros que são impregnados com chumbo também para isso, não é? Se tiver lá dentro, tem que usar o quê? Tem que usar aventais com chumbo ou material equivalente a chumbo, não é? Então, os médicos, os enfermeiros que estiverem dentro da sala onde está sendo feito o procedimento, no caso desse, né, de radiologia intervencionista, tem que usar isso, tem que usar óculos, que também tem vidro, também impregnado com chumbo, e há outras coisas, há telas aqui de acrílico impregnado com chumbo, há saias, saiotes, que se chamam, com material com chumbo também. Então, há uma série de, hoje, né? Hoje, estou dizendo hoje, né? De algumas décadas para cá, uma série de equipamentos que são usados quando não é possível ficar nem muito longe e nem pouco tempo, né? As pessoas do IPEM que foram, logo nos primeiros dias, verificar o acidente de Goiânia, né? Que não tinham todos esses equipamentos, porque não se sabia bem o que era, eles tinham procedimentos muito interessantes. Então, quando eles iam pegar as fontes radioativas para colocar dentro de um recipiente blindado, por exemplo, eles não podiam ficar com avental de chumbo, nada disso, naquela época, 1986, né? Então, o que eles faziam? Se calculava quanto tempo a pessoa pode ficar. Se ela tiver que chegar perto da fonte, quanto tempo ela pode ficar? Ela só pode ficar alguns segundos, 30 segundos, por exemplo. Bom, então o que eles faziam? Eles faziam os procedimentos correndo. Eles tinham que correr para se aproximar, mas não podiam ficar... Como é que faziam para não ficar muito perto? Aí eles levavam pinças enormes, né, para poder pegar a fonte. Então eles tinham que correr. Chegava a 1 metro da fonte, usava aquela pinça, 1,5 metros, levava a fonte e colocava dentro do recipiente onde ia ficar blindado. E saía correndo de novo e não mexia mais. Aí outra pessoa ia mexer, porque ele já tinha tomado toda a dose de radiação que ele podia. Isso é cálculo de proteção radiológica, né? Então, e fora isso, outros campos foram surgindo subsidiários, né? Então, a radiologia diagnóstica intervencionista, como já falamos, mas também se criou a radiocirurgia, que é feita com aparelhos de radioterapia também. Se começou a fazer diagnóstico usando biomagnetismo. Existem hoje equipamentos que percebem danos no cérebro analisando o magnetismo produzido pelas células nervosas, né? As células nervosas produzem magnetismo também. Quando as imagens digitais começaram a predominar, então, o processamento de sinais e de imagens biomédicas se tornou fundamental, né? Para que os técnicos poderiam trabalhar, melhorar a qualidade da imagem, sem precisar irradiar de novo o paciente. Porque no filme, irradiou, revelou, acabou. Se não ficou bom, tem que irradiar de novo. Nas imagens digitais, não. Você pode, mesmo que não fique boa, e geralmente não fica na primeira irradiação, você pode aplicar processamentos digitais na imagem e fazer com que ela fique visível e diagnosticável. A nanotecnologia hoje se usa pequenas esferas metálicas para produzir diagnóstico e terapia também. E a metrologia das radiações, que é o campo enorme em que se faz a calibração dos equipamentos para serem usados lá nos hospitais, né? Então, tudo isso faz parte da física médica. Então,
O físico médico, a pessoa que lida com isso, ela vai mexer com tudo isso aqui, né? Ela vai mexer com testes dentro dos tomógrafos, né? Ela vai mexer levando detetores para fazer testes dentro dos equipamentos onde vão ser feitos as irradiações. Mas, em geral, o físico médico não tem contato com o paciente, exceto no campo da radioterapia, onde ele faz parte da equipe que vai trabalhar a terapia com o paciente. Mas, normalmente, ele não tem contato com o paciente. O físico médico não faz diagnóstico. Quem faz é o médico. Ninguém é treinado na física médica para fazer diagnóstico. Ele faz testes de equipamentos, testes de procedimentos para que os processos sejam de bom padrão, né? Com que objetivo eles atuam? O objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar dos seres humanos. Na radioterapia, eles vão atuar com a equipe de oncologia hospitalar, né? No diagnóstico, eles vão trabalhar com o objetivo de fazer garantia de qualidade dos equipamentos e procedimentos. Em todos eles, quer seja para radiografia, para radiação ionizante ou não ionizante, né? Na medicina nuclear, eles também vão trabalhar na garantia de qualidade dos radionuclídeos, fazem testes para ver se tem a dose certa, acompanham a separação das frações de doses que são usadas nos pacientes a partir dos geradores de Tecnest e outras substâncias que são usados. E na proteção, fazem o monitoramento o tempo todo, né? Dos testes. Nos últimos 20 anos, houve um aumento, nos últimos 20 e poucos anos, houve um aumento significativo do número de profissionais dessa área, né? Hoje nós já temos algumas dezenas de milhares de físicos médicos trabalhando no mundo, não é? Por quê? Pelo aumento dos cursos de física médica, pelo aumento do aprendizado digital, né? Pela internet. E só para vocês terem uma ideia, na América Latina e no Caribe, o Brasil comporta hoje cerca de 60% dos profissionais de física médica de toda a América Latina e Caribe. Quer dizer, tem 2 vezes mais físicos médicos praticamente aqui no Brasil do que na soma de todos os outros países da América Latina e Caribe. Mas isso ainda é suficiente. Ainda precisa de muita gente ainda para trabalhar nessa área para poder dar conta do número de equipamentos e de pacientes que a gente tem, né? Hoje, é possível se formar em física médica através de bacharelado em física médica no Brasil. Existem hoje 13 cursos de física médica de graduação no Brasil, que permite que a pessoa faça o bacharelado e depois faça uma residência, por exemplo, em radioterapia ou em radiodiagnóstico, depois continue trabalhando na área hospitalar mesmo, mas também no bacharelado em física, que a pessoa pode também fazer residência, só tendo feito o bacharelado em física, ou ir para a área acadêmica, fazer mestrado, doutorado, etc. Então, hoje existe uma rede que permite que a pessoa se forme nessa área, né? Essa aqui é a evolução dos cursos de graduação que a gente teve até 2013, e aqui não tenho dado até 2020, mas isso continuou crescendo mais e chegou aos 13, 14 que a gente tem hoje no mundo. Então, é isso que nós queríamos estar colocando para vocês aqui hoje, né, no sentido de uma forma bem rápida, né? Claro que a gente poderia entrar em mais detalhes em cada uma dessas áreas, mas a Cristiane, acho que vai conversar com vocês um pouquinho, a gente deixou para vocês um link numa pasta digital
em que vocês vão ter acesso a várias dicas, vários links, várias dicas de bibliografia que vocês podem estar já olhando de hoje para amanhã, e aí seria importante que fizessem isso mesmo, não é? Porque aí amanhã, então aí sim, nós vamos trabalhar, vocês vão trabalhar mais do que nós, né? E aí seria importante que já pudessem ter saciado a curiosidade e até se preparando para esse trabalho, tá bom? Cris. Bom, pessoal, questão de ordem, né? Nós estamos atrasados, vocês perceberam. Nós precisamos de um tempo para dividi-los em grupos, para que, então, eu possa disponibilizar para cada grupo o drive contendo todas as informações. Será que a gente consegue? A ideia aqui era que a gente fizesse breakouts com o Zoom, né? Ou seja, separá-los mesmo, aleatoriamente, porque, né, vocês não se conhecem, nós também não os conhecemos. Então, faríamos esses grupinhos de trabalho lá no Drive, né? Além desse material que o Ricardo comentou, também tem um material que vocês vão utilizar para poder escrever. A ideia é que vocês façam uma proposta. Eu vou mostrar aqui para vocês o que seria essa proposta rapidamente, ok? Um instantinho, por favor. Aqui. Olha, lá no Drive, para cada grupo, existe um PowerPoint que foi preparado justamente para que vocês possam complementar. Então, a ideia é nome dos participantes, né? Provavelmente cada grupo vai ter aí cerca de 4, 5 pessoas. Eu peço para que vocês escolham um dos eixos temáticos, ou matéria e energia, ou vida e evolução, ou terra e universo. Apaguem as outras duas, que vocês não vão trabalhar, é só apagar, tá? Esse PowerPoint está editável, vocês vão poder mexer à vontade aqui, tá bom? E a ideia é elaborar uma proposta para a inserção da física médica no seu cronograma. Então, imaginando que você é um professor ou uma professora que trabalha lá no ensino médio e está disposto a executar um projeto, enfim, alguma coisa, um conjunto de aulas, né, que vocês vão aqui, então, definir e explicar para a gente, né? Diante da temática que vocês escolheram, né, o eixo, quais foram os tópicos do programa e habilidades relacionadas que interessaram para vocês? Que temas de física médica serão abordados dentro desse tópico, né? Foi um exercício que a gente já tentou fazer lá no começo, então foi de propósito, né? Mas importantíssimo que vocês conversem entre vocês é como fazer. É justamente o mais difícil, como fazer? Né? Quer dizer, você sabe que você quer falar de um determinado tema de física médica, mas e agora? Com quantas aulas você vai trabalhar? Como é que você vai levar esse conhecimento para os estudantes? Eles vão desenvolver projeto? Vai ser uma visita, por exemplo, num hospital? Vai ser leitura e discussão de textos? Vocês vão trabalhar com vídeos? Será que tem algum simulador que vocês possam usar para explicar um determinado tema de física médica? Ou será que vocês vão trabalhar com discussão de questões de vestibulares? História da física médica, tem muita coisa aqui, muita coisa bacana. Fake news, true news e etc. Né? Então, a ideia é que vocês consigam combinar, né, uma proposta e descrevam aqui nesse PowerPoint. Então, tem um monte de espaço aqui para vocês complementaram fazendo essa descrição, que vocês vão conversar entre vocês depois, ok? Será que a gente consegue, Ricardo, rapidinho dividir esses grupos? Eu entro nos grupos e disponibilizo o link do Drive. Antes disso, alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Que bom. Hoje, claro, não vamos fazer isso hoje, né? Mas acho que hoje seria importante abrir o PowerPoint no grupo e colocar o nome dos componentes do grupo, não é? Depois, com o link para essa pasta do Drive que a Cris vai colocar, vocês copiam esse link para vocês
e vocês vão ter acesso mesmo fora do curso. Então, hoje, durante o dia e tal, vocês podem mexer nisso individualmente, em princípio, né? E aí amanhã a gente começa, se reúne em grupo e aí continuamos a fazer aquilo que vocês tiverem já começado. Tá bom? Então, eu vou vou fazer contagem regressiva, tá? Quando eu falar 3, deve aparecer aí na tela de vocês uma pergunta pedindo para vocês clicarem para poder entrar nos grupos. Estamos dividindo em 4 grupos, tá? Só que aleatoriamente, eu não sei quem vai para cada grupo. Então, 3, 2, 1. Estão vendo? Podem entrar. Até daqui a pouco. Eu fiquei, por enquanto. Tá faltando gente ainda. Ah, é que isso aqui é o grupo 1? Não, tá indo. Leandro, Maria Helena, podem apertar, podem ir. Pode ir lá, Cris. Tá, eu vou no grupo 2 primeiro, tá bom? Tá. Os 2 estão aqui, eu vou tentando falar com eles aqui. Olá. Estão voltando já? Todos voltaram. Só consegui passar para o grupo 2. Tá, é que ficou um tempo curto. Vamos aumentar um pouquinho o tempo para a gente poder fazer de novo. Tá? Então, vocês vejam, quando vocês vão para lá, se tiverem claustrofobia no outro grupo, vocês podem voltar o tempo todo. Tem um botãozinho lá, retorna para o inicial. Se não, espera uns minutinhos e aí termina, ele volta automático. Tá? Então, eu vou de novo abrir as salas. Aí vocês vão... Provavelmente, então, vai mudar, né, Ricardo? Vai mudar a configuração. Aquele pessoal que eu mandei lá o link, acho que vai não. mudar. Acho que não? não? Será que não? Vou manter os mesmos. Tá bom. Podem ir. Clicando e indo. Clicando e indo. Tchau, tchau. Clicando e indo. Maria Helena, é só clicar no que apareceu para você, você vai entrar numa sala. Caiu minha conexão aqui e agora eu não estou conseguindo. Tá aqui, o anfitrião abriu salas. Aguarde ser atribuído. Não apareceu para você qual? Apareceu, mas aí caiu tudo. Não sei o que houve aqui. Saiu do Zoom. E aí... eu vou te pôr numa sala, tá? Gratidão. Pode ir lá. Isso. Essa havia aparecido. Pode ir lá. Isso. Oi, Ricardo.
Cris, você conseguiu? Entrar em Só no todos? grupo 2. Só no grupo 2. Ah, meu Não. Deus. Então, como é que eu entro nos outros grupos? Não tenho acesso aqui. Como não? Não. Só enxergo esse grupo 2. Ai, Deus. Me passa o link no chat, eu ponho lá, Tá, então. vou passar. Calma. Calma, que a gente consegue. Vou te passar agora do grupo 1. Tá. Calma. Grupo 1. Leva lá para eles. Drive, Google e tal, né? Isso. Vamos ver se dá tempo de não voltar. É. O Ricardo apareceu. Olá, apareci aqui. Deixa eu pôr para vocês aqui o link, tá? No chat, vocês estão vendo o chat? Sim. Viram o link, não? Sim. Então, copiem esse link para vocês. Esse é o link que vocês vão poder ter acesso àquelas coisas que a Cris falou. Tá bom? Beleza. Nós já vamos voltar para o... Se quiserem, pode voltar agora, senão ele vai, daqui 50 segundos ele vai sozinho. Não adianta, a gente gosta de ficar juntinho mesmo, né? Não deu tempo de tudo. Eu fui no grupo 1. Tá, não tem problema. Vocês já sabem o número do grupo, certo? Todo mundo já sabe o número do seu grupo. Então, eu vou passar os links aqui no chat, ok? Vou passar todos os links de novo, mas aí eu vou numerar os links aqui, tá bom? Para que vocês possam saber qual é. Ó, então, primeiro, grupo 1. Tá aqui. Essa é a pasta do grupo 1, ok? Então, quem se encaixou lá no grupo 1, pode pegar agora. Grupo 2, tá aqui, pessoal. Pasta do grupo 2, tá? Grupo 3. Só um instantinho. Tá aqui o grupo 3. E grupo 4. São 4 grupos, certo? Tá aqui. Pronto. Todo mundo gravou de que grupo era? Sim. Para pegar? Tá, então, de novo, dentro dessa pasta, confiram agora se vocês têm acesso, né? Caso contrário, me avisem que aí eu compartilho através do e-mail. Nessa pasta tem um documento em Word com vários links que vocês podem acessar para fazer pesquisa. Tem o quadro da BNCC que a gente mexeu hoje, só que ele está limpinho, né? Não tem aquelas considerações que vocês fizeram hoje com a gente, e aí vocês podem escrever lá, é de vocês, ok? Esse quadro é de vocês. O PowerPoint, onde vocês precisam anotar, então, o nome dos componentes do grupo e trabalhar um pouquinho, tá bom? Dúvidas? Dificuldades? A minha sugestão no grupo que eu consegui entrar é que os componentes do grupo trocassem e-mails, né? Até para que vocês possam conversar, se quiserem, né? Trocar informações nesse período que a gente considerou aí de 2 horas a mais, para que vocês possam trabalhar um pouquinho, né? Sobre o curso, tá bom? Se quiser mandar e-mail para a gente também, ó, vou escrever aqui o meu e-mail. Temos o e-mail que foi enviado, né, do USP Escola. Sim. Pode mandar por ali também. Também pode mandar por ali. Tá bom? Ok, pessoal? Acho que eles estão conferindo se tem acesso, né? Tudo bem, estou aqui. Vocês imaginavam que vinham aqui só ficar assistindo, absorvendo, né?
Não, tá? Gostei muito da participação, dos comentários, muito interessantes. Olha, teve gente que falou coisa que eu nem tinha pensado, hein, Ricardo? Umas coisas bem legais lá, muito interessante. Bom. Não sei se deu para perceber, mas isso que a gente está pedindo para vocês, de certa forma, atende diretamente à terceira competência, que é justamente a questão da divulgação, né? De fazer o estudante desenvolver projeto, né? Muito importante. Nesses últimos tempos, a gente tem percebido que a escola precisa incentivar o estudante a trabalhar do jeito que a gente está fazendo aqui com vocês, né? Que vocês participem, que vocês elaborem propostas. A ideia é que eles também elaborem propostas, tá? Se por um acaso alguém precisa sair, pode sair. A gente já ultrapassou o nosso tempo. Desculpa, né, por assim ultrapassar o tempo de vocês aí em termos de disponibilidade aqui na tela, né? Fiquem à vontade. Se precisarem sair, fiquem à vontade. Mas estamos aqui. Eu já peguei o link, está tudo funcionando. Eu vou sair. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Muito Legal. obrigada. Até Bom amanhã. trabalho hoje. Até Amanhã amanhã. nos encontramos no mesmo horário. Obrigada, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Até, Regina. Até, Maurício. Obrigada. Tchau, tchau. Bom almoço para vocês também. Bom almoço, né? Vamos almoçar, sim. Obrigado, tchau, tchau, hein? Obrigada, Obrigado, Caio. Caio. Tchau, tchau. Até amanhã. mais. Tchau. Amanhã. E aí, Tchau, Lucivaldo? Ricardo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Lucivaldo. Até amanhã. Obrigada pela Fica bem. participação. Satisfação é minha. Até logo. Nossa. Tchau. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, Até amanhã, Diego. Diego. Obrigada. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês. Para você Fica também. bem. Cris, na nossa, na nossa agenda tinha 20 minutos, você levou 50 mesmo. Imagina que eu ia parar. Muito legal, muito legal. Mas você percebe que são sempre os mesmos que falam? Sim, sim. A Regina, que estava digitando, ela tinha falado umas coisas que não tinha muito a ver, depois ela falou uma que tinha. Mas é isso, é só os 4, 5, né? Não tem jeito, mas eu não consigo cortar a judiação. Estava ali aflito, falei, bom, Eu sei, vamos você sabe cortando, que o que vai cortar? Aí eu também nem começo a olhava, falar, meu, eu nem olhava a pessoa que eu já estava tão empolgada e tão preocupada. Nossa, muito legal. Amanhã vai ser registrou? pior. Você salvou Amanhã... o que você Salvei o digitou? Jambor. Salvei o Jambor. Não, não, o que você Ah, não, o estava quadro escrevendo tá. ali? O quadro é nosso, né? Aquele quadro tá só na nossa pasta, então ele tá lá. Tá, No para Drive. avaliação, participação deles, né? Sim, sim. Mas se bem que eu não anotei os nomes das pessoas que falaram. Imagina. Enfim, né? Enfim, deu para fazer chamada, todos eles responderam lá no formulário. Ah, legal, ótimo. Coloquei pezinho também naquela lista de presença. Que mais? Ah, você conseguiu? Acho que sim. Acho Não, que eu que consegui hora colocar você todo conseguiu mundo. Ah, no começo. Ah, tá. Tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. É isso. Tivemos uma hora que tinha 18, mas depois a pessoa saiu, eu não sei quem é. Também não sei. Né? Mas, de um modo geral, acho que foi. Agora eu espero ver a opinião deles, né? Depois Então, mas essa questão da opinião também é uma questão de expectativas, né? Quais eram as expectativas? Que é uma coisa que a gente também não vai ter tempo de checar. Quais eram as expectativas deles,
né, em relação ao curso. Talvez lá na avaliação eles escrevam, né, o que poderia, porque tem uma pergunta lá, né, o que poderia ser melhor. Tomara que eles escrevam, e aí em função das expectativas deles, né? Entrar no mérito de cada uma daquelas coisas que você colocou no PowerPoint, não tem como. Eles devem saber que num curso de 4 horas é impossível entrar. Pode ser, né? Eu acho que alguns deles, pelo que eles falaram no início, alguns deles estavam na expectativa de mais sobre a física médica. E aí não tem, mas aí eles não viram, talvez, o objetivo do curso, né? Sim. A aplicação do ensino básico, né? Amanhã, eu acho que talvez, na discussão, aí a gente consiga ir colocando mais alguma coisa conforme o que eles forem pondo, né? Bom, e tem os links também para eles pesquisarem, então também... Sim. Eu acho que o que talvez tenha que ficar claro para eles diante dessa visão geral, diante do saber em que habilidades, né, e competências usar os conteúdos... Deus meu.